Livro 74, Ideal Espírita, publicado em 1963, ditado por espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Fé, de Hilário Silva. Martim Gouveia, moço ainda, afeiçoara-se a pilhar residências incautas, subtraindo o que pudesse, sem nunca ter caído nas mãos das autoridades. Naquela noite namorara atentamente uma casa fechada qual se ninguém residisse ali. Pé ante pé galgou o muro do quintal e forçou a porta dos fundos. Abriu-a com habilidade, penetrando na moradia. Passou pela cozinha e ganhou o interior. Procurou um dos quartos onde esperava encontrar valores maiores e empurrou, de leve a porta. Nisso, contudo, ouviu respiração estertorosa. Julgando ser alguém que dormia ressonando, avançou mais ainda. Admirado, vê então um vulto que se esparrama num leito. O intruso leva a mão ao punhal. Mas ouve a voz fraca e entrecortada de um homem deitado que o vislumbra no lusco-fusco. O desconhecido alonga os braços e fala sob forte emoção. Oh, graças a Deus! Você escutou os meus gemidos, meu filho? Foram os espíritos. Você é um enviado dos mensageiros divinos. Martim, surpreso, abandona a ideia da arma. Adianta-se para o velhinho que pode agora distinguir sob a luz mortiça do luar através da vidraça. O ancião repete maravilhado: Oh, graças a Deus! Meu filho, preciso muito de você. Sou paralítico e sem ninguém. Não tenho forças para gritar. Há muito tempo não recebo visitas. Você me ouviu. Depois de pequena pausa continuou: Busque um remédio. Sinto muita falta de ar. Leia algo que me conforte. Para não morrer sozinho. Você é um enviado dos espíritos, e porque o enfermo lhe estendesse um livro, Martim, condoído, acendeu a luz e dispôs-se a ler, emocionado. Era um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, encebado de suor e de lágrimas. O hóspede imprevisto leu e leu, até alta madrugada e, desde aquele instante, desistiu de assaltos e furtos, cuidando do velhinho, administrando-lhe remédios, prestando-lhe assistência e lendo com ele os livros espíritas da sua predileção. Após 5 meses, o doente desencarnou em clima de paz, deixando-lhe a casa e os bens como herança e a alma renovada pelo exemplo de fé nos espíritos bons. Lei do Trabalho, de Emanuel. O verme aduba, a terra acalenta, o orvalho protege, o vento renova, a semente produz, o arado sulca, a enxada coopera. O tronco ampara, a flor embalsama, o fruto alimenta, a pedra segura, a fonte enriquece, o fio agasalha, a agulha compõe, a estrada aproxima, o sinal informa, a ponte reúne, a pena grava, o martelo afeiçoa, o serrote corrige, o teto recolhe, a mesa atende, o vaso auxilia, a lâmpada clareia, o leito socorre. A própria chama condicionada é a bênção da lareira doméstica e a gota de veneno, controlada a rigor, é remédio que cura. Repare, desse modo, a lei do trabalho e da disciplina, funcionando junto de ti, através de fatos e coisas, aparentemente sem importância. Tudo age, tudo obedece, tudo evolui, tudo responde, tudo serve, e, sabendo que cada criatura deve ser útil, conforme as faculdades de que disponha, observa o que fazes com o tesouro das horas, porquanto o tempo chamado, hoje, é recurso em teu favor, na contabilidade da vida, marcando-te acerto de contas para amanhã. Em Silêncio, de André Luiz. Em silêncio, os ninhos estelares da vida cósmica iluminam o firmamento ajudando a evolução. A Terra gira incessantemente mantendo a preciosa estabilidade da moradia humana. O Sol vivifica o passo das criaturas. A árvore enriquece os recursos da vida. O seixo escuro de grafite se transforma em gema preciosa no perpassar dos séculos. O bem reajusta os desequilíbrios do mal, melhorando o mundo. A sabedoria se expande nas profundezas do universo. O tempo faz o desfile das oportunidades de aprimoramento e elevação. Recorda sempre a aplicação justa do silêncio no desenvolvimento das próprias ações, na certeza de que não há caridade ruidosa ou amor unido a sensacionalismo, pois, até Jesus, nosso Mestre e Senhor, emoldura as suas manifestações de misericórdia sublime com o amparo do silêncio que traz consigo a sabedoria do amor eterno. Caridade, solução, de Fabiano de Cristo.
Diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa. Diante do infortúnio, pensa na caridade, auxilia e passa. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Diante da sombra, pensa na caridade, ilumina e passa. Diante da perturbação, pensa na caridade, esclarece e passa. Diante da ignorância, pensa na caridade, ensina e passa. Diante da injúria, pensa na caridade, perdoa e passa. Diante do golpe, pensa na caridade, tolera e passa. Diante da tentação, pensa na caridade, ora e passa. Diante do obstáculo, pensa na caridade, espera e passa. Diante da negação, pensa na caridade, confia e passa. Diante do desânimo, pensa na caridade, ajuda e passa. Diante da luta, pensa na caridade, abençoa e passa. Diante do desequilíbrio, pensa na caridade, remedia e passa. Diante da tristeza, pensa na caridade, reconforta e passa. Diante de todo o mal, pensa na caridade, fez todo o bem ao alcance de tuas mãos e segue adiante. A cada dia basta o seu próprio trabalho, diz-nos a sabedoria do Evangelho. Toda criatura, a caminho da perfeição, segue na estrada bendita da experiência. Toda experiência é uma prova. Toda prova configura um problema. Caridade é a solução. Caos da emoção, de Valerium. Cólera, caos da emoção. Aviso de calamidade iminente. Ingrediente envenenado no alimento da vida. Aniquila o entendimento. Expulsa a simpatia. Desarticula as forças edificantes. Destrói a fraternidade. Além disso, prova a total ausência de defesa, entremostrando o patente regresso aos estados primitivos da evolução. Onde surge é o dardo da violência. Como surge é o problema da invigilância. Quando surge é, frequentemente, o anúncio da enfermidade e a vizinhança da morte. Se a luta evoca essa fera da retaguarda na intimidade de sua alma, courace o pensamento na oração, procurando o equilíbrio. Somente a harmonia pode instalar você na defensiva, para acertar mais e errar menos. Peça amparo aos espíritos benfeitores contra os ataques desse monstro magnético. Ele é como o fogo. Para alastrar-se e destruir por um incêndio, basta apenas fagulha. Serenidade, eis o verdadeiro caminho. Alegria, de Meimei. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse para renovar-se diariamente, em festa de amor e luz. Pensai nisso, de Albino Teixeira. O homem na Terra pode realizar as mais altas façanhas da inteligência, medir as estrelas, estudar os mundos distantes, vencer a gravitação e arrojar-se no espaço, atravessar os domínios aéreos, governar o oceano, controlar as forças da natureza, transmitir a palavra e a imagem, de ponta a ponta da Terra, analisar a essência da luz, escalar os Himalaias, refrigerar as areias de Gobi, aquecer a Sibéria, arrebentar os tesouros do subsolo, construir arranha-céus, interferir na genética, anular a dor física, frustrar as epidemias, debelar a infecção, enxertar órgão e tecidos de um corpo na estrutura de outro corpo, prolongar a existência humana, alterar a vida dos animais e das plantas, promover todas as experimentações científicas, plasmar sonhos de arte, expressar em letra os mais complexos pensamentos. Todos esses prodígios, o homem na Terra pode fazer, contudo, é da lei do universo que ninguém escape à cirurgia da morte. Irmãos, refletindo em vossos problemas, pensai também nisso. A caridade nunca falha, de Emmanuel. Quem escolhe intenções elevadas no desempenho de sua atividade, jamais esbarra em fracasso.
Quem perdoa de coração qualquer ofensa, não aloja o arrependimento no íntimo. Quem se vê incompreendido ao elaborar o ato digno, recebe em seu favor a compreensão da misericórdia de cima. Quem visa o interesse do próximo na obra em curso, somente descobre motivos para confiar no próprio êxito. Quem estuda para ajudar a outrem com o facho do conhecimento, invariavelmente alcançará o aprendizado. Quem se sacrifica para minorar o sofrimento daqueles que lhe rodeiam a marcha, demanda-no os domínios da felicidade essencial. Quem se esforça por viver o amor puro sob qualquer aspecto, acerta sempre no instante de definição. Eis, porque, assevera o apóstolo aos irmãos de Corinto, a caridade nunca falha. Realmente, a caridade expressa a perfeição dentre as manifestações da criatura e dimana, em seus fundamentos, do amor infinito de Deus. Um ato de caridade traz em si a argamassa indestrutível da eterna perfeição, composta de sabedoria e justiça, trabalho e solidariedade, confiança e paz. O erro torna-se inexecuível ao espírito quando o coração perdoa sem condições, estuda com dignidade ou trabalha desinteressadamente. Assim, a luz da caridade jamais se extingue. Onde surge, as controvérsias transformam-se em colóquios fraternais, a tristeza rende-se à alegria, o desânimo perde a razão de ser e as almas aceleram o voo na esteira evolutiva. Muitos aprendizes da verdade pesquisam sofregamente a fórmula ideal para a vitória na vida. No entanto, ela aí brilha à mão de qualquer um, estruturada na gradação infinita da caridade. Busquemos, pois, prosseguir sem falhas. Volta o olhar para o cosmo interior e procede à avaliação da própria conduta segundo o câmbio único da virtude sublime e estarás vivendo, em ti mesmo, a batalha sem derrotas, o itinerário sem desvio, a luta sem quedas e a luz sem sombras, sob o beneplácito daquele que é todo amor e todo justiça. Um tanto mais, de André Luiz. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos, em determinada tarefa de amor, mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão, nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora na bica do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito, no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênção que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso, é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Condição irrecusável, de Lameira de Andrade. Através dos mundos, infindáveis retortas do laboratório de Deus, as encarnações sucessivas alimentam as gerações sucessivas. Em razão disso, grande número de espíritos ressurge na matéria densa de 3 em 3 ou de 4 em 4 gerações. Ninguém se desvencilha do círculo das encarnações dolorosas, repentinamente. Isso somente ocorre a pouco e pouco, esforço a esforço. Depois da lenta evolução dos milênios, a Terra vive agora o século do fato, em que o raciocínio comanda a verificação de todos os sucessos, desfazendo a miragem dos sofismas, época das mais belas florações do pensamento sublime e, ao mesmo tempo,
das mais estranhas fecundações da animalidade instintiva por apresentar as promessas do porvir e os detritos do passado, no de álbar de nova aurora. Descem os minutos semelhando grãos de areias na ampulheta do espiritismo, ampliando os conhecimentos da humanidade. Os espíritos a se manifestarem, aqui e ali, vão escrevendo a história de nossa própria responsabilidade ante as leis do destino. Já não podemos dormir o sono da ingenuidade. Necessário aplicar discernimento em todas as manifestações, sem copiar a instabilidade doudejante do catavento. A matéria não pensa e, por outro lado, pensamentos esvoaçantes não conduzem a qualquer meta construtiva. Registra-se a vida humana em regime de penhora. O corpo é a calção. Se somos cristãos cujo figurino se adaptou às regras modernas, nem por isso poderemos pautar nossos atos pelos códigos sediços da moral de aparências por fora e de enganos por dentro. Nosso coração deve viver em 1000 corações que nos rodeiam. Assim, premia com o olhar de indulgência a quem te fere, recordando que possuímos colegas de experiência terráquea a viverem, do berço ao túmulo, entre o presídio e o hospital, até desaparecerem fazendo da ambulância o carro fúnebre, constantemente dilacerados pelas farpas de amargoso caminho. E estende o óbulo da atenção a quem te intercepte o passo, cultivando a fraternidade espontânea, como quem sabe que amanhã não podes prescindir do amparo desse ou daquele companheiro desconhecido. Trabalhemos e trabalhemos. Desistamos da peleja inglória de tentar, inutilmente, terçar armas contra os jorros imponderáveis da luz. Ação por ação, a tarefa mais nobre será sempre aquela que traz consigo a produtividade no bem puro, pois todos somos credenciados a estender mãos amigas. Quanto mais evoluída a alma, muito maior é o intervalo reencarnatório que desfruta na espiritualidade superior, entre duas existências. Se intentas, pois, desferir o voo largo da redenção, não revivas o teu, ontem, mas sim vive o teu, hoje. Abre sorrisos, verte lágrimas, lança ideias, cria palavras e esparze ações, mas utiliza todas essas possibilidades para servir, construindo monumentos de amor ao próximo, enxugando o suor do povo na sublime oportunidade do presente, porquanto somente existe essa condição, abençoada e irrecusável, para diminuirmos os estágios de prova e de aflição no cenário terrestre. Pronto socorro, de Emanuel. Quem se refere a influências perniciosas é compelido a reconhecer os mais estranhos acidentes morais em toda parte, através da ingestão de corrosivos do pensamento. Provindas de encarnados ou desencarnados vagueiam culturas corruptoras, aqui e acolá, desenvolvendo nos ambientes mais luzidos, a atmosfera pestilencial que fecunda os germes do crime ou prepara a intromissão da enfermidade e da morte. Agora, é o vírus sutil da maledicência recolhendo as almas desprevenidas, na rede das trevas, de que escorre a lama da calúnia destruidora. Depois, é o veneno do juízo precipitado, em torno das atitudes alheias, inflamando a cólera que se arma de violência para estender a injustiça. Aqui, é o morbo do desalento, achacando corações simples e bem formados, por intermédio de queixas infindáveis e deprimentes, instalando a vitória da preguiça em prejuízo das boas obras. Ali, é o fel da discórdia, a verter da boca insensata, projetando lodo na senda de companheiros esperançosos e amigos, para que todos os planos do bem desçam da claridade em que se esboçam para a sombra do mal que os asfixia no nascedouro. Lembra-te, pois, de semelhantes perigos que surgem a cada passo e constrói na própria alma o pronto socorro, capaz de atender à necessidade dos outros preservando a ti mesmo, contra o desequilíbrio calamitoso. Nesse refúgio assistencial de emergência, disporás do silêncio e do perdão, da frase benevolente e do entendimento conciliador, do consolo e da prece, como digna medicação a aplicar em regime de urgência justa. Conserva, assim, essa farmácia de compreensão e fraternidade no imo do próprio ser e arrancarás muita gente do trauma letal da crueldade e do ódio, da miséria e da ignorância, como servidor genuíno do Mestre inolvidável que elegeu no amor puro o grande roteiro de nossa libertação do passado para a conquista do celeste por vir, em perenidade de luz. Você está acamado? De André Luiz? Todos reconhecem o desconforto da prisão no leito, no entanto, a irritação piora qualquer doença. A dor sufoca-lhe as esperanças? O consolo da prece é medicamento para todos os males.
A confiança na cura foge-lhe ao coração? Nem médicos ou familiares podem garantir-lhe a melhora que nasce, espontânea, do íntimo de você mesmo. A revolta envenena-lhe a alma? A terra só é vale de lágrimas para os olhos do pessimismo. A morte ronda-lhe os pensamentos? Passagem para a espiritualidade, caminho de todos. O destino dos filhos ensombra-lhe as horas? A herança mais valiosa é o exemplo do amor à providência divina, através das obrigações cumpridas. Saudades aflitivas laceram-lhe a memória? A mente é a nossa primeira farmácia. Sente remorsos, à vista de antigos passos? Homem algum na terra pode gabar-se de santo. Seus lábios já não mais sabem sorrir? Recorde que os enfermos otimistas e alegres amparam caridosamente quem os visita, estimulando-lhes a coragem. Guarde a certeza de que se a luz do Evangelho é força no coração e brilho na consciência, a saúde está perto e todos os prognósticos são favoráveis ante o grande futuro.